aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil, e hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a nova linha iPhone 15. O iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Pois é, a Apple acabou de anunciar sua nova linha de iPhones no seu evento especial, que acabou de acabar, e aqui eu trago realmente todas as informações que você precisa saber de forma super resumida, sem que você precise ver mais de uma hora de evento, E claro, eu ainda vou te dar o veredito no final se eu acho que vale a pena fazer o investimento, fazer o upgrade e trocar o seu aparelho atual pelo iPhone 15, algum dos iPhones 15 novos, Bom, então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias no Insta, principalmente nos stories, sobre mundo Apple, tecnologia, mas claro, eu mostro muito do meu dia a dia também e trago você para os meus bastidores. Então, se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha lá no @DanielAboutTech no Instagram, me segue e me dá essa moral. Começando agora com o vídeo, vamos lá. Como vocês sabem, a Apple lançou uma linha completa de iPhones, Não apenas um, mas 4 modelos. E essa linha, ela é separada em 2 linhas menores. Então a gente tem o iPhone 15 de entrada, que é composta pelo iPhone 15 e 15 Plus, e a linha Pro, que ela é composta pelo iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Essa separação, inclusive, é a própria Apple que faz, beleza? Então vamos começar falando sobre a linha de entrada, o iPhone 15, e em sequência a gente fala sobre o iPhone 15 Pro. Bom, começando pelo preço, porque essa parte é sempre muito importante, E galera, não houve aumento de preço, pelo menos lá nos Estados Unidos, da linha 15 em relação à linha 14, 13, 12, a Apple vem praticando o mesmo preço há anos. Novamente, esses preços são os preços lá nos Estados Unidos em dólares. A Apple ainda não anunciou seus preços oficiais no Brasil, porque acabou de acontecer o evento, A Apple sempre informa apenas algumas semanas após, tá? Mas ao que tudo indica, a gente deve ter um preço muito similar, se não o mesmo. E quem sabe ela pode até reduzir o preço. Isso já aconteceu, pode acontecer, beleza? Bom, então a gente tem os iPhones 15 e 15 Plus, que vão partir de 128 de armazenamento, ambos, e você pode fazer o upgrade, Você pode aumentar esse armazenamento até 512 GB, Pagando naturalmente um valor a mais, beleza? Mas espere um valor muito parecido aos anos anteriores. Em relação à disponibilidade, isso também é super importante, porque a Apple anunciou os iPhones hoje, mas ainda não dá para comprar, ainda não estão disponíveis, nem lá nos Estados Unidos. Então a gente tem uma disponibilidade lá na gringa, lá nos Estados Unidos, para os próximos dias e na próxima semana, Você já pode comprar lá na gringa, mas aqui no Brasil, novamente, a gente não tem disponibilidade ainda. A venda oficial deve começar apenas no mês que vem, em outubro. Bom, lembra que eu falei que são 2 iPhones, os de entrada, o 15 e o 15 Plus? Pois é, além de ter o mesmo preço das gerações anteriores, eles também têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, tá? De forma geral. Então você vai ter uma tela de 6,1 polegadas, no iPhone menor, no iPhone 15, e uma tela de 6,7 polegadas no iPhone maior, no 15 Plus, Seguindo, como eu falei, os mesmos tamanhos das gerações anteriores também. Então não tem mudança de tamanho. Mas tem uma mudança visual muito importante, que é o Dynamic Island. Para quem acompanha mais iPhone, sabe que a Apple lançou um novo notch, aquela barra que fica lá em cima, que sempre foi uma barra bem grande, bem preta lá em cima, e ela trouxe o Dynamic Island para os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max no ano passado. Ela traz agora a Dynamic Island também para os iPhones 15 de entrada. Então não é mais uma funcionalidade Pro, ela está disponível em toda a linha iPhone 15. Isso é muito interessante porque permite realmente muitas funcionalidades novas através da Dynamic Island, além de ficar com o visual muito mais bonito e muito mais moderno também. Agora vamos falar sobre as novas cores, porque não tem como falar em iPhone novo sem falar em cores novas, E pessoal, a Apple optou dessa vez por fazer as cores dos seus iPhones de entrada cores mais sutis, mais leves, quase como tons lavanda, sabe? Então não são cores muito chamativas, são cores mais leves mesmo, mais lavadas, digamos assim. As cores novas são rosa, amarelo, azul, verde e preto. Então 5 cores novas
com esse tom realmente mais novo, né? E além disso, o acabamento também é diferente. A Apple sempre usou um acabamento mais brilhante, né, nos seus iPhones de entrada, onde eles eram mais reflexivos, mais brilhantes mesmo quando você olha o fundo do aparelho, né? Agora na linha 15 o acabamento é mais fosco, né, trazendo um acabamento parecido com a linha Pro de anos anteriores. Então ficou uma coisa muito mais sutil, até mais sofisticada, eu particularmente gostei. Agora vamos falar sobre uma grande novidade da linha iPhone 15, da linha geral iPhone 15, que é a adoção do USB-C, do conector USB-C. Então a gente não vai usar mais Lightning, tchau Lightning, e finalmente agora a Apple usa o USB-C no iPhone também. Ela que já usa o USB-C no Mac, no iPad, está trazendo também agora para o iPhone, então a gente não tem mais esse padrão específico, a gente pode utilizar qualquer cabo para carregar o nosso iPhone, muito legal. Inclusive o cabo que vem na caixa, né, é um cabo de mais qualidade. Então é um cabo trançado, né, como a gente chama, aquele cabo que parece que são fibras, né, trançadas, que todos eles são brancos, tá? A gente não tem os cabos combinando com a cor do iPhone, que é no rumor que acontecia, não, será sempre branco, mas esses cabos trançados vão trazer muito mais qualidade e é um cabo muito mais bonito, né? Então muito legal da Apple. Agora falando sobre câmera, a gente tem um design muito parecido de câmeras, né, em relação à linha 14 e à linha 13, duas câmeras nesse formato diagonal, tá muito parecido, mas a gente tem uma evolução em relação à câmera principal, que a gente tem um sensor agora de 48 megapixels, trazendo um sensor muito parecido ao que a Apple tinha no iPhone 14 Pro, ou seja, uma funcionalidade que ela traz da linha Pro do ano passado para a linha de entrada desse ano. Então a gente vai ter fotos com muito mais qualidade, nitidez, é um sensor melhor, superior, que vai tirar fotos melhores em cenários de pouca luminosidade, então é realmente uma adição, né, uma melhoria muito legal aí na câmera do iPhone 15 e 15 Plus também. E algo muito similar acontece com o processador, com o chip, né, que é o cérebro do nosso iPhone. Os iPhones 15 de entrada receberão o mesmo chip do iPhone 14 Pro, ou seja, do iPhone topo do ano anterior, que é o chip A16. Então, apesar de haver uma pequena melhoria, né, em alguns cores, né, dentro do processador, mas é um detalhe muito pequeno, é basicamente o mesmo processador, então você vai ter no iPhone 15 de hoje um processador que é do ano passado. E por último, da linha 15, vamos falar sobre bateria, que é sempre uma questão que a gente se importa e se interessa demais, mas infelizmente a gente não tem informação suficiente, galera. Esses iPhones ainda não foram lançados, né, oficialmente, a gente ainda não tem como pegar eles na mão, fazer teste, abrir, ver a bateria, então a Apple falou que há uma melhoria na bateria, mas ficou muito superficial. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se isso acontece na prática. E agora vamos falar sobre o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, sobre a linha, topo de linha, sobre o melhor iPhone que a Apple faz hoje, para você que é entusiasta, que é profissional, que quer ter realmente o melhor iPhone possível. Então, galera, é o seguinte, vamos começar seguindo a mesma ordem, falando sobre preço. E essa é uma questão muito interessante, porque estava todo mundo morrendo de medo, porque saíram muitos rumores que a Apple aumentaria o preço dos iPhones Pro, mas não foi bem assim. O iPhone 15 Pro de entrada, ele parte do mesmo preço que sempre partiu lá nos Estados Unidos, $999, enquanto que o iPhone 15 Pro Max teve um aumento de $100 para $1.199, então ele teve um aumento de $100 lá nos Estados Unidos, mas ele também tem funcionalidades a mais, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Além de que o iPhone 15 Pro, ele tem 128 GB de armazenamento como armazenamento base, e o 15 Pro Max, que é $100 mais caro, né, tem 256. Então, a gente já tem mais armazenamento de cara. Isso é muito interessante também. Lembrando que ambos os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, eles podem, você pode fazer o upgrade de armazenamento até 1 TB, claro, pagando um preço bem salgado por isso. Em relação à disponibilidade, a mesma coisa que eu falei do iPhone 15. Vai ter a mesma disponibilidade que o 15 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem disponibilidade ainda definida. Em relação aos preços no Brasil, galera, é a mesma coisa que eu falei na linha 15. A gente não tem como saber se a Apple vai manter o mesmo preço que já tem no ano passado, se vai aumentar um pouquinho por causa de questão de câmbio e tudo mais, diminuir, enfim, não tem como a gente saber. A gente tem que esperar, mas só o fato de estar com o preço base, né, igual ou com uma diferença muito pequena em relação aos anos anteriores, já é um excelente sinal. Porque se aumentasse o preço muito em dólares lá nos Estados Unidos,
aí aqui no Brasil ia ficar uma loucura para comprar, né? E em relação à disponibilidade, a mesma coisa também. Não temos disponibilidade anunciada aqui no Brasil ainda, em breve a gente deve ter, minha expectativa é que chegue apenas no mês que vem. Agora vamos falar sobre um dos pontos principais da linha iPhone 15 Pro, que é titânio. Pois é, com certeza você deve ter visto aí em rede social, visto aí todo mundo falando sobre isso, né? Acontece, galera, que o chassi do iPhone, ou seja, a base estrutural do iPhone, aquela lateral inteira, ela é feita agora de titânio. A Apple sempre utilizou aço inoxidável como material estrutural dos seus iPhones Pro e ele tem alguns problemas. Aço inoxidável é pesado, não é tão resistente e fica muito digital, né, quando você topa aqui. No caso de titânio não, é um material mais resistente, mais leve e não fica nenhuma digital. Titânio que é utilizado no Apple Watch Ultra e eu particularmente adoro, tipo assim, é incrível. Eu estou usando o meu há um ano, agora vai fazer e assim, o aparelho está perfeito. E o Apple Watch sofre muito abuso, né? Então é uma melhoria assim sensacional. E claro, quando a gente fala sobre titânio, a gente tem que falar sobre as novas cores, porque elas têm relação direta com o titânio. Elas foram feitas pensando nisso. As cores novas do iPhone 15 Pro são titânio natural, titânio branco, titânio preto e titânio azul. São cores muito discretas, são cores com uma pegada muito mais sofisticada e que a Apple fez realmente assim pensando com muito esmero em relação ao aparelho. E assim, eu acho que pessoalmente esses aparelhos serão lindos, absolutamente lindos e deslumbrantes, tá? Mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho para vê-los em mãos. Hoje ninguém tem esses aparelhos em mão ainda, só a Apple. E já que a gente tá falando sobre tamanho, formato, chassi e tudo mais, vamos falar sobre os tamanhos em si, porque eles seguem a mesma lógica do iPhone 15 e da linha iPhone 14 do ano anterior. Não houve nenhuma diferença em relação aos tamanhos dos aparelhos. Então, o iPhone 15 Pro de entrada tem 6,1 polegadas e o maior, o 15 Pro Max, 6,7. Então, absolutamente o mesmo tamanho, a mesma pegada, a mesma coisa. O que vai mudar é porque a tela da linha Pro tem bordas um pouco mais finas. Então a tela vai ser um pouquinho maior porque a borda é mais fina, mas não haverá nenhuma mudança no tamanho. E o chassi, né, além de ser de titânio, ele vai ser um pouco mais arredondado. Então ao invés de ele ser tão quadrado como os iPhones têm sido nos últimos anos, ele é um pouco mais arredondado, que vai ter um grip, uma pegada um pouco melhor. Assim como os iPhones 15 de entrada, os iPhones 15 Pro também usarão a entrada USB-C, cabo USB-C, não vai utilizar mais Lightning, né? O Lightning saiu totalmente de utilização da linha do iPhone inteiro, né? Mas tem uma pequena mudança. No caso do iPhone 15 Pro, ele é compatível com o USB 3, tá? Além de ser USB-C com USB 3, o que permite transferência de dados com muito mais velocidade. Então, você transferir grandes arquivos, vídeos e tal, de um iPhone para um computador, por exemplo, vai ser bem mais rápido. Mas acontece, e essa é a pegadinha, que o USB 3 ele não é compatível com o cabo que vem no iPhone. Então o cabo que vem é um cabo mais simples. Se você quiser utilizar essa grande velocidade de transferência, aí você tem que comprar um cabo separadamente que seja compatível com o USB 3. A linha 15 Pro tem outra mudança também muito relevante que tem a ver com um botão. Pois ele não tem mais aquela chave na lateral que você coloca para frente, para trás para colocar no modo silencioso. Agora é um botão. Em cima do botão de volume tem um botãozinho que é um botão de ação, assim como no Apple Watch também, que pode ser utilizado para várias funcionalidades. Você pode escolher, é um botão customizável. Você pode colocar para ele ficar mudando entre silencioso ou não, né? Normal, mas você pode colocar, por exemplo, para quando você apertar, abrir a câmera, ligar o flash, começar uma gravação de áudio, entrar no seu modo de foco, por exemplo, não perturbe, e várias outras coisas. Então, muito interessante e é sempre bom quando a gente tem mais customização e personalização no nosso iPhone. Agora vamos falar sobre as câmeras e houve uma grande evolução nas câmeras também. A gente continua com um modelo, né, de 3 câmeras, uma normal, né, que é a wide, que é a angular, uma ultra angular e uma teleobjetiva. Então a gente tem um modelo basicamente igual com as 3 câmeras, mas agora a gente tem distâncias focais variadas, 7 distâncias focais, parecendo com a utilização de câmeras profissionais mesmo, que a gente troca a lente, né, para ter diferentes distâncias focais. A gente vai ter isso no iPhone 15 Pro também, galera, isso é muito interessante. Então eu vou dar uma olhadinha aqui, porque são muitos números. A gente vai ter distâncias focais que vão sair do macro, ou seja, aquele foco bem pertinho, até um foco de 120 milímetros, que é lá na frente.
Então, do macro a 13mm, 24, 28, 35, 48 até 120. Então é como se você conseguisse trabalhar com vários zooms diferentes, né? Sem perder a qualidade. Lembrando que esse zoom de 5 vezes, simulando uma lente de 120mm, só no iPhone 15 Pro Max. Então, aquele detalhe que eu falei que tem funcionalidade a mais. A câmera do 15 Pro Max é uma câmera superior à do 15 Pro. Então, por isso que ela é mais cara. Então, o 15 Pro Max ele vai ter uma tela maior, mais bateria, uma câmera melhor e um armazenamento de entrada já com 256 GB, o dobro. Então, esses $100 está valendo a pena. E agora vamos falar sobre processador, que no iPhone 15 Pro e Pro Max é um processador totalmente novo, chamado A17 Pro, né, diferente da linha 15 normal, que usa o A16 do ano passado. A linha 17 usa realmente um processador novo, extremamente eficiente, muito poderoso, ótimo para jogos, vai ser realmente um processador muito potente, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir usar dele quando a gente tiver vários aplicativos otimizados para ele. E por último, claro, vamos falar sobre bateria, que vai ser a mesma coisa em relação à bateria da linha iPhone 15. A Apple diz ser uma bateria superior, que vai ter mais horas de autonomia, mas a gente não tem nenhum teste, não tem nem como testar, não tem nenhuma informação até o momento. Então, vamos aguardar até a gente poder testar e aí, eu, claro, trago essa informação para você. E é basicamente isso. Isso é tudo que você precisa saber sobre a nova linha iPhone 15, com todos os detalhes que importam e interessam, né? E em relação ao meu veredito, galera, é o que eu sempre falo a vocês. Isso vai depender muito do aparelho que você tem hoje, sabe? Por exemplo, se você tem um aparelho atual, um aparelho da linha 14 ou até um da linha 13, ainda tá novo, a bateria tá durando, tudo mais, eu não vejo necessidade nenhuma de você fazer o upgrade agora. Não tem nenhuma grande funcionalidade que chame a atenção que você precise comprar o iPhone 15 ou 15 Pro. Agora, claro, se você tá com um iPhone muito antigo e tá precisando trocar e estava esperando por esse lançamento, o iPhone 15 e 15 Pro são aparelhos excelentes, é um ótimo momento para comprar. Ou se você é aquele tipo entusiasta que troca todo ano, que sempre quer ter o melhor iPhone que a Apple pode te oferecer, nem pensa duas vezes, principalmente na linha Pro, você vai gostar demais, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera, tchau, tchau!